De volta aqui falando sobre direção defensiva para motociclistas. Nos cruzamentos, quais são os cuidados extras que os motociclistas precisam adotar, hein? Passe sempre em velocidade reduzida. Se está numa velocidade de 40 para baixo, já é considerada reduzida. Então você vai manter aquela velocidade e ele vai embora. Tem que tomar cuidado, porque na prova às vezes colocam assim, reduza sempre a velocidade. Como assim reduza sempre a velocidade? E se o cara já estiver a 10 por hora, 20 por hora, ele vai reduzir a velocidade? Não, né? Então esse reduza sempre a velocidade não é adequado, não é uma afirmação correta. Então tome cuidado com essas pegadinhas em prova, tá? Agora, passar sempre em velocidade reduzida, ok. Não significa que você tem que chegar ali e reduzir. Talvez você já tenha se aproximado em velocidade reduzida, só manter e vai embora. Fique com os freios em posição de acionamento. O que é isso? Já fica com a mãozinha ali no freio dianteiro e o pezinho no freio traseiro, preparado para frear. Passe nos cruzamentos sempre assim, com a mão e pé posicionado para eliminar aquele tempo de reação. Lembra? No momento que a gente vê o perigo até a gente levar a mão no freio ou o pé no freio, gasta um tempinho, mínimo, menos de um segundo, mas o veículo já percorre alguns metros e nesses alguns metros o acidente pode acontecer. Outra coisa muito importante que o motociclista não pode esquecer é isso aqui, ó. Ao cruzar a pista, olhe primeiro para a esquerda. Aqui eu até trouxe essa ilustração para mostrar esse procedimento no caso de motociclistas, mas isso vale também para motoristas, tá? Alguns slides atrás eu estava explicando sobre o olhar primeiro para a esquerda e não trouxe a ilustração naquele slide, porque eu sabia que aqui ele ia aparecer e eu ia explicar para você. Então isso que eu vou explicar aqui vale para motorista também, não é só para motociclista não. Bora ver? Então imagine que você está aqui com o seu veículo, ó. Você está vindo aqui nessa posição e quer seguir em frente. Você vai atravessar o cruzamento, vai sair do lado de lá. Por que quando eu chegar aqui no cruzamento eu tenho que olhar primeiro para a esquerda e depois para a direita? Muito óbvio. Porque a faixa de trânsito que eu vou atingir primeiro é do veículo que vem da esquerda. Imagina se eu chego aqui olhando para a direita. Quando eu chegar e olhar para a esquerda, eu já estarei com o meu carro dentro da área de cruzamento. Aí esse veículo aqui, já terei entrado na frente desse veículo, né? Então eu olho primeiro para a esquerda. Se está livre, aí eu olho para a direita. E quando eu chegar a olhar para a direita, eu já me certifiquei de que a faixa de trânsito onde eu estou, que é essa que vem da esquerda, aqui está livre, né? Não pode acontecer o contrário. Se eu olho primeiro para a direita, beleza, está livre lá à direita. Na hora que eu olhar para a esquerda, eu já estou na frente do carro que vem da esquerda aqui, ó. Professor, mas a preferência não é minha em relação a esse veículo que vem da esquerda? Ok, a preferência é sua. Mas e o cuidado extra que você tem que tomar? E quando esse motorista que vem da esquerda não souber disso? E quando ele souber e não respeitar isso? Vai morrer certo. É aquele ditado que a gente já vem falando, né? Então guarde isso. Isso é uma técnicazinha que, com o passar do tempo, os bons motoristas, os bons motociclistas, adotam como até um automatismo correto. Vira uma coisa automática. Eu já acostumei. Toda vez que eu chego no cruzamento, eu já chego olhando para a esquerda, depois eu olho para a direita. E fazendo isso, no princípio você vai ter que ficar se policiando, lembrando que tem que olhar primeiro para a esquerda. Mas com o passar de algum tempo, alguns meses, algumas vezes que você dirigir, isso fica automático. Aí você não vai precisar de lembrar mais. Toda vez que você chegar no cruzamento, você vai olhar para a esquerda primeiro, depois para a direita. Adversidade de clima envolvendo aqui motociclistas. Esteja preparado para situações como chuva ou frio, realmente, né? Chuva, roupa de chuva, frio, agasalho, para não sofrer com isso ali. Mantenha o capacete e viseira em bom estado de conservação e uso, lembrando que uma viseira arranhada, uma viseira com pouca visibilidade, já deteriorada, é infração de trânsito, tá? O equipamento é inoperante, não pode. E um macete para você. Até tem aquela travinha, né? Que você tem o primeiro piquezinho ali da viseira, onde ela fica travada com um dedinho assim de abertura, que no caso de chuva, serração, aquilo ventila e evita de embaçar por dentro. Mas tem um macete muito bacana, que é você passar detergente, por dentro assim da viseira, que ela não embaça de jeito nenhum. Isso vale também para o vidro do carro, tá passando o para-brisa ali por dentro, não embaça.
Utilize vestuário adequado como botas, luvas, calças compridas e blusa comprida reforçada. Uma jaqueta de couro vale muito, né? Essa aqui é até bacana, ela tem até uma proteção aqui para a região do pescoço do camarada, nas costas também, ó, coisa chique, no quadril aqui, ó. Parece que é uma vestimenta bem adequada, luvas de couro. Esse camarada que vier a cair, certamente a calça aqui não vai cercar relado de asfalto ou ralado de asfalto. Vai cortar a calça dele aqui, a não ser que tiver com a joelheira ou alguma proteção por baixo. Mas na parte de mãos, tórax e cabeça, que é a parte vital, são as partes vitais, está muito bem protegido. Lembrando que, apesar do Código de Trânsito Brasileiro prever lá no artigo 244, inciso 1, que conduzir motocicleta sem os equipamentos e vestimentas adequados é infração gravíssima, né? O Conselho Nacional de Trânsito até hoje não regulamentou quais são essas vestimentas. Então, para fins legais, para fins de fiscalização, a polícia não tem muito o que fazer, não. Se vê você vindo lá de bermuda, descalço, sem camisa, se tiver com capacete, viseira fechada e jugular fechada, já cumpriu o que a legislação determina, o policial não tem como te autuar. Contudo, aqui nós estamos falando de direção defensiva, você não está preocupado com a multa, você está preocupado com a sua segurança. Estou certo? Então você vai sim usar sempre uma vestimenta adequada. Eu tenho uma jaqueta de couro, eu costumo brincar que ela é de couro de crocodilo australiano. Vocês não vão acreditar, vocês vão achar que é exagero meu. A jaqueta pesa mais de 5 quilos. É couro grosso. Aquilo se cair, coitado do asfalto. O asfalto é que machuca. Pois é, não sou bobo, né? Eu cuido da minha segurança. E você, vai dar esse mole? Pilotando à noite. Certifique-se de que a motocicleta está com a parte elétrica e se envolvendo farol e luzes indicadores de direção, que são a seta, em condições adequadas de uso. Tudo certinho, tá? Diminua a velocidade, redobre a atenção. Vou repetir. Diminua a velocidade, redobre a atenção. É para conduzir mais devagar do que normalmente você conduz, e a sua atenção tem que estar redobrada. Não é dobrada, não, é redobrada, hein? Poxa, 4 vezes mais, hein? Para diminuir o ofuscamento, que é aquele farol alto no seu olho, provocado por faróis de sentido contrário, oriente-se pela linha de bordo. Linha de bordo é aquela linha lateral da pista. Lá na parte que a gente falou do ofuscamento, né? Quando a gente falou da condição adversa luz, que é a luz do outro farol pegando no seu olho. Eu já havia dado essa dica, né? Nesse caso, é para você se orientar pela linha de bordo, aquela linha lateral ali da pista. Se você tentar se orientar pela linha divisória, você vai estar direcionando a sua visão para o farol do veículo e aí vai prejudicar ainda mais a sua visibilidade. Uma coisa, eu quero já aproveitar aqui para fazer esse comentário. Nos últimos tempos eu não tenho andado tanto de moto, mas nos períodos que eu andei de moto, principalmente em rodovia, eu prestava bastante atenção, até pelo fato de eu ser um educador de trânsito, e eu reparava que 70% dos motoristas não abaixam o farol quando vão cruzar com motocicletas. Gente, você aí que vai tirar a carteira B, posteriormente pode tirar uma C, D ou E, vocês não têm noção do tanto que um farol alto atrapalha um motociclista. Atrapalha também o motorista. Se o motociclista joga um farol alto no motorista, atrapalha. Mas o motociclista, cara, ele fica desorientado. E ali, ele precisa jogar o corpo para um lado e para o outro para fazer a curva. Corre o risco de um pouquinho que ele erra naquele raio da curva, ele pode sair da pista, colidir com o veículo em sentido contrário. Eu não sei porquê. Sinceramente, eu não sei porquê. Será porque o motorista do carro pensa assim, eu sou maior, então não preciso me preocupar com esse motociclista? Infelizmente, 70%. De cada 10 veículos que cruzavam comigo ali, 7 não abaixavam o farol. Eu tinha que ficar piscando farol para todo mundo, para a pessoa perceber que o farol está alto e abaixar. Você não vai ser assim, né? Com certeza não. Transporte de passageiros. Os equipamentos obrigatórios de segurança valem também para o passageiro, tá, gente? Pela lei ainda não existe regulamentação de quais são esses vestuários, equipamentos, a não ser o capacete. O capacete, ele é obrigatório, tá? Ele vai ser transportado em banco suplementar atrás do condutor. Esse suplementar aqui é um termo não muito popular, mas ele já foi falado anteriormente. A gente já viu isso lá na parte de normas de circulação. Passageiro em motocicleta, ele tem que ser transportado nesse banco atrás nesse assento, nesse lugar, atrás do piloto aqui, do condutor. E a legislação chama de assento suplementar, atrás do condutor. Ou em carro lateral, que é aquele carrinho acoplado lateralmente.
Orientar como se comportar nas curvas, orientar o passageiro de que a motocicleta não curva virando o guidão, a motocicleta curva tombando. Então o motociclista, o piloto, ele tomba o corpo para fazer a curva. Se o passageiro jogar o corpo no sentido contrário, ele atrapalha muito o piloto, o condutor da motocicleta. Então você, como condutor de motocicleta, vai colocar alguém na garupa, oriente essa pessoa para que ela tombe o corpo junto com você. Né? Vai jogando ali, não precisa ficar, explica para ela, não precisa ficar com medo não, que ele não vai cair, mas tem que tombar o corpo para o lado da curva, tá? Não transporte menores de 10 anos ou pessoas que não tenham condições de cuidar de sua própria segurança. Já sabemos que transportar pessoas, crianças, em motocicletas, ela precisa ter pelo menos 10 anos. Mas tem que observar isso aqui também, tá, gente? Ó, condições de cuidar da sua própria segurança. Eu já vi a polícia abordando um motociclista, estava com a criança na garupa, a criança tinha 10 anos, mas estava com o braço quebrado, o braço engessado ali. Ah, mas ela estava segurando com o outro braço. Não, tem que ser os dois braços. Se a criança, os pezinhos delas, as pernas, não alcançam lá as pedaleiras lá de trás, já não é seguro. Então não vai. Porque às vezes a gente olha só a idade. Tem criança que é muito pequenininha, aí não dá, né? Por outro lado também, se a criança já tiver tamanho suficiente para botar os pés nas pedaleiras, mas ainda não tiver alcançado os 10 anos, não pode não, tá? É diferente do carro. O carro tem aquele lance da idade ou altura, né? Para ir no banco da frente. Qual que é? Vocês lembram? Para ir no banco da frente do carro, a criança já tem que ter ou 10 anos ou já ter atingido 1,45 m de altura. Na motocicleta, eu até acho que eles poderiam ter usado a mesma relação no Código de Trânsito Brasileiro, feito isso também, né? Idade ou altura, mas não fizeram, tá? Então, na motocicleta não tem essa questão de altura, não. Tem que ter os 10 anos e quem está fiscalizando ali vai observar se essa criança tem condições de cuidar da sua segurança. Segurar, apoiar os pés nas pedaleiras, se essa criança está usando os equipamentos, capacete, tudo direitinho. No caso aqui não está, ó, a criança está sem capacete, olha. Não pode, tá? E a mãe ainda está com a mão fora do guidão para segurar aqui no braço da criança. Tipo assim, dá a entender que essa criança não tem idade ou condições de cuidar da sua própria segurança. Aqui seria multa na certa, não tem para onde fugir, não. Álcool, entorpecentes e estimulantes. Aqui já envolvendo condutor de qualquer veículo, tá? Não é só motociclistas, não. Infelizmente, maconha, cocaína, LSD, álcool, rebite, que é muito comum utilizado aí por caminhoneiros, né, e motoristas profissionais, e outros entorpecentes, essas substâncias prejudicam a capacidade de percepção, concepção da realidade. A pessoa demora a perceber, quando percebe, não tem a exata concepção do que está acontecendo, de como é que ela deve proceder diante daquilo. Além de produzirem alterações no funcionamento cerebral. Olha para essa moça aqui, ó. Viu que estranho? É mais ou menos o que acontece com quem faz uso de substância entorpecente ou álcool e assume a direção de veículo. Vale ressaltar que a lei prevê punições severas para quem dirige sob efeito de álcool ou substâncias psicoativas. Quando a gente fala de uso de álcool ou droga, a pessoa já logo pensa assim, mas que quantidade, hein? Uma lata de cerveja, será que prejudica? Olha, sinceramente, tem gente que até tem resistência para tomar ali 1 ou 2 latas e não perder essa concepção e essa percepção de realidade. Até confesso que sim. Mas não pode. A lei proíbe totalmente o uso de qualquer quantidade de bebida alcoólica e logo em seguida assumir a direção do veículo. Então, por menor que seja o consumo, se você for abordado e ele for feito o teste do etilômetro, constatar ali qualquer índice, você vai ser autuado. Professor, mas só falou lá na aula que tem lá o 0, não sei o quê. Veja bem, aquilo ali é uma margem de erro do etilômetro, tá? Margem de erro, não tem tolerância não. Tirando a margem de erro, meu amigo, se deu 0,01 que seja, já é infração de trânsito. Entendeu? Tirando a margem de erro, se der 0,01, que é o mínimo do mínimo, é infração de trânsito. Multa gravíssima vezes 10, 12 meses de suspensão do direito de dirigir, curso de reciclagem, um monte de problemas aí.
para refletir. Se existe alguma maneira de tirar proveito de um acidente de trânsito, é aprendendo como agir para evitar que ele se repita. Vou repetir. Se existe alguma maneira de tirar algum proveito de um acidente de trânsito, é aprendendo como agir para evitar que ele se repita. Ao dirigir, não seja autoritário ou impositivo. Ao contrário disso, tente ser educado, gentil, calmo e sensato. Vamos guardar isso? Tente ser educado, gentil, calmo e sensato. Mais uma vez, porque isso aqui falta mesmo para os motoristas, então tem que entrar na cabeça de vocês que estão entrando agora para tirar a habilitação. Educado, gentil, calmo e sensato. Dê sempre prioridade à vida. E lembre-se disso aqui, ó, gentileza gera gentileza. Se você no trânsito compartilha a gentileza, e a vida, né? A vida ela retorna aquilo que a gente coloca. E você fazendo a sua parte, você vai contagiar alguém com a sua gentileza. Esse alguém pode repassar essa gentileza para frente, isso virar um círculo e depois voltar em você. A ideia é essa. Se você é um cara estressado no trânsito, que levanta dedo para qualquer situação, qualquer fechadinho já está levantando dedo para os outros, xingando, fazendo cara feia, metendo a mão na buzina, você está disseminando o quê? A raiva, a intolerância, não é? Agora, se a pessoa erra, ela entra na sua frente e você, opa, tranquilo, vai na paz, meu querido. Você está compartilhando, disseminando a paz, o bom convívio. Professor, mas tem que ter muito autocontrole. É exatamente isso. É o que falta para os motoristas hoje. E eu ainda te digo mais. Não existe um ser humano que não faça besteira no trânsito. Todos eu faço. E nem assim, raramente não, de vez em quando acontece. Porque a gente erra, a gente é ser humano. Às vezes por um descuido, às vezes por um equívoco, você acaba avançando à frente de alguém que teria preferência sobre você. Então, eu erro, você vai errar, todos erram. Por que ser totalmente intolerante com o erro dos outros? Na hora que eu errar, eu vou querer que a pessoa reaja da mesma forma comigo? Intolerante? Não, né? Então, bora pensar nisso aí, ter mais consciência e lembrar disso, ó. Guardem isso aqui para vocês. Vou mandar fazer um chaveirinho igual esse aqui, ó. Gentileza gera gentileza no trânsito. E não é só no trânsito, né? Em qualquer área da vida da gente, em qualquer ambiente, seja no trabalho, na escola, na igreja, onde você estiver. Se você é uma pessoa gentil, você dissemina gentileza, isso volta para você como gentileza, não tenha dúvida disso. Bora passar por aquelas 30 questões comentadas? Então vem comigo. Questão número 1. Assinale a alternativa correta. Força centrípeta, aderência e transferência de massa são o quê? Força centrípeta, aderência, transferência de massa. São condições adversas? Não. Condições adversas são aquelas adversidades que a gente encontra no trânsito, né? Luz, tempo, estrada, trânsito, veículo e motorista. Aquelas 6, lembram? Até que eu falei que no veículo ainda tem passageiro e carga, que alguns Detrans entendem que por isso são 8, né? Porque ele pega o passageiro e carga e separa ali. Luz, tempo, estrada, trânsito, veículo e motorista. Eu fiz até uma frasezinha, certamente vocês guardaram a frase, né? Guardaram ou não guardaram aquela frasezinha de macete para poder lembrar das adversidades? Não? Então volta a aula aí, porque eu não vou repetir também não. Então essa aqui não é. Isso aqui são condições adversas. Não tem nada a ver com centrípeta, aderência e transferência de massa, não. São automatismos corretos? O que é automatismo, hein? São coisas que o condutor faz involuntariamente, inconscientemente. De tanto fazer daquele jeito, acabou automatizando. E aí, o condutor, se ele pratica condutas corretas, ele vai desenvolver automatismos corretos. Bom, correto ajuste do banco, correta utilização dos pés nos pedais ali, e daí por diante. Não tem nada a ver também com força centrípeta, aderência, transferência de massa, não. São parâmetros da física que se relacionam com o ato de dirigir? Opa, acho que é isso mesmo, hein? Força centrípeta. Eu lembro, professor, que o senhor falou de uma que termina com fuga. Fuga. Aí, ó, o início da palavra é o mesmo. Centrífuga.
Essa aqui é aquela que joga para fora. Que força é essa, hein? É uma força da física. Isso aqui é estudando leis da física que a gente chega a essa conclusão. Essa transferência de massa, que é quando freia o peso vai para frente, quando acelera o peso vai para trás, sobrecarregando o eixo dianteiro ou traseiro, consequentemente esgarrando a frente ou a traseira, tem o nome de subesterçamento ou sobreesterçamento. Estão lembrados? Essa é a parte mais chata, né? São aqueles nomes técnicos chatos da direção defensiva aqui. Mas o Detran insiste em perguntar isso, então a gente tem que aprender. Realmente, força centrípeta, força centrífuga, aderência, que é a capacidade de atrito do pneu com o pavimento, transferência de massa, que é o peso, vai para o eixo da frente, vai para o eixo de trás, todas estão relacionadas a parâmetros da física relacionados ao ato de dirigir. A resposta certamente vai ser essa. Ou seriam isso aqui atos inseguros do motorista? Absolutamente não. Força centrípeta, isso não é um ato inseguro, não. Isso aqui é um comportamento, é uma força física, da física, que atua sobre o veículo. Nesse caso aqui, jogando ele para dentro da curva, né? Porque se o fuga é o que joga para fora da curva, o centrípeta é o que joga para dentro, né? Ok. Isso aqui não é a letra D. A resposta é a letra C. Bora ver? Está aí. Questão número 1, alternativa C, a resposta. Questão número 2. O tempo de reação é aquele que transcorre entre, aí vem, o tempo aproximado de 2 segundos, acionar o freio e parar, ver o perigo e acionar o freio, ou perceber o perigo e parar. Bora desenhar aquele esqueminha? Ó, nesse ponto aqui, o condutor viu o perigo. Então, esse aqui é o ponto da percepção. Quando ele vê, ele demora quase 1 segundo para pisar no freio. Quase 1 segundo. Quando ele pisa no freio, mais ou menos aqui, ó, aqui ele pisa no freio. Esse tempo, ó, do momento que ele viu até ele pisar no freio, chama-se tempo de reação. E é isso que a questão está querendo, ó, tempo de reação. É aquele que transcorre entre o tempo que ele viu, percebeu o perigo, até pisar no freio. Vamos ver se tem algum aqui assim. Ver o perigo, aqui ó, ver o perigo e acionar os freios. Essa é a resposta. Vamos continuar aqui? Assim que ele aciona o freio, o carro percorre mais um espaço e lá na frente ele para. Aqui o veículo para. Ok? Do momento que ele freia até o veículo parar, chama-se tempo de frenagem. É o momento que ele está freando, né? Frenagem. Pisou no freio aqui, aí durante a frenagem o carro está perdendo velocidade, ele parou. Ok. E tudo isso pegando aqui, vou mudar a cor da minha caneta aqui, ó. Pegando aqui, desde o momento que ele viu o perigo até ele parar, quando a gente pega isso tudo aqui, todo esse espaço aqui, aí chama-se tempo total de parada. Que seria essa letra D aqui, ó. Perceber é ver, não é? Perceber o perigo e parar. Ó, aqui ele percebeu. Aqui ele parou. Então, quer dizer, está desde o momento que ele percebeu até parar. Que seria todo o espaço aqui. Então, essa letra D já seria todo o tempo total de parada e não só o tempo de reação. Nós temos tempo de reação, nós temos tempo de frenagem e nós temos o tempo total de parada. Essa letra B aqui, ó, acionar o freio e parar, é o tempo de frenagem, tá vendo? Ó? Isso aqui é o tempo de frenagem, ó. Só para ficar claro que vocês estão entendendo. Acionou o freio, aqui, nesse momento, pisa no freio, ó, até ele parar, isso aqui é o tempo de frenagem. Vê o perigo e acionar o freio, ó, viu, pisou no freio, é esse tempo aqui é o tempo de reação. Percebeu o perigo e parar, olha, ele percebe o perigo aqui, e ele só para aqui, aí é o tempo total de parada. Vamos anotando isso aqui? Esse aqui é o tempo total de parada, ó. Esse aqui, ó, a letra D. A letra B é o tempo de frenagem. O tempo de reação é a letra C, que é o que a questão está perguntando.
E a letra A é o tempo aproximado de 2 segundos. Esse tempo aproximado de 2 segundos, isso depende muito da velocidade, tá? Como a questão aqui não deu a velocidade que o veículo estava, então não dá para afirmar que é 2 segundos, não. A gente viu lá naquela experiênciazinha que a gente fez, aquele experimento, que estando a 80 por hora, o tempo de frenagem dá mais ou menos 2 segundos, né? O tempo de frenagem só. O tempo de reação é quase 1 segundo, que é 3/4 de segundo. Mas lá 80 por hora. Aqui a questão não deu a velocidade que estava, então não dá para afirmar que é 2 segundos. Essa letra A aqui foi inventada. Mas está aí, resposta C na questão número 2 aí. Vou mudar a cor da minha caneta. Questão número 3, essas questões gigantescas, assim, é de desanimar o freguês, né? Assinale a alternativa que responda à questão. A chuva é uma condição adversa? Sim, a chuva é uma condição adversa. Quais são as condições adversas? Vamos lembrar? Luz, tempo, estrada, trânsito, veículo e motorista. O condutor, com seu veículo lotado de passageiros e carga, disse: faz muito tempo que eu não vejo uma luz no fim do trânsito. Lembra da frase? Se você lembrou, anotou ela aí, você vai lembrar de todas elas. Então, a chuva é sim uma condição adversa. Condição adversa de quê? De luz? A iluminação? Não. Seria do tempo? Chuva, sol, vento, calor? Ah, essa mesmo. Então, a chuva é uma condição adversa de tempo. Então, a chuva é uma condição adversa do tempo. Vamos escrever aqui. Lâmina d'água na pista, que é aquele espelho d'água, né? É condição adversa da chuva? Via? O que vocês acham? Olha, está na pista. É uma condição adversa da via. A via está molhada, está escorregadia. Então, a lâmina d'água, aquele espelho d'água que provoca a aquaplanagem, está até escrito aqui, ó, possibilitando a ocorrência de hidroplanagem. Aqui o Detran preferiu chamar de hidroplanagem e não de aquaplanagem. Ele poderia ter dito também aquaplanagem, se ele quisesse. Que pode ser aumentada por determinadas condições adversas do... Essa aquaplanagem, essa ocorrência de aquaplanagem, ela pode aumentar por determinadas condições adversas de quem, hein? Do condutor? Será que o fato do condutor estar cansado ou preocupado vai aumentar a possibilidade de aquaplanar? Não, né? Seria do veículo? Já faz sentido, hein? Um pneu, por exemplo, com baixa banda de rodagem, está abaixo do 1,6 milímetros, né? Do veículo aqui faz sentido. Seria do passageiro? O que o passageiro vai interferir aqui na ocorrência de aquaplanagem? Nada. Então, aqui não é. Então, já risquei A e C. E do tempo, nós já falamos. Tempo é a chuva lá em cima. Então, aqui está fora. A ordem correta é tempo via veículo. Ó. Tempo via veículo. Veículo. Letra B, a resposta. Vamos ler agora? A chuva é uma condição adversa do tempo. Realmente, está chuvoso, o tempo está chuvoso. Lâmina d'água na pista é uma condição adversa da via, possibilitando a ocorrência de hidroplanagem, que pode ser aumentada por determinadas condições adversas do veículo. Letra B, está aí confirmada para a gente. Letra B, a resposta da questão número 3. Número 4. Automatismo correto é uma atenção fixa, uma atenção dispersiva, um gesto inconsciente, efetuado de forma segura ou indisciplina na condição do veículo. Bora analisar, né? Eu lembro que sobre a atenção, nós falamos que a atenção correta é a atenção difusa. Difusa. Se você não guardou, anote aí agora, tá? Atenção difusa é a correta. Atenção fixa não é correta, porque é aquela onde o motorista fixa a atenção dele em apenas um ponto e ignora o resto. Então isso aqui não é bacana. Nós estamos procurando o automatismo correto, tá, gente? Veja bem, correto. Atenção dispersiva vem de disperso, distraído. Isso também não pode ser correto, né, gente? Tá fora. Indisciplina não pode ser correto. Uma pessoa indisciplinada é uma atitude correta? Não tem como. Está fora. Não nos resta outra alternativa senão a letra C. É um gesto inconsciente
efetuado pelo condutor de forma segura, obviamente. Bora ver? Confirmada, letra C, a resposta da questão número 4. Questão número 5. Dirigindo um veículo, ao se aproximar de um cruzamento com sinal luminoso, semáforo, né? Você observa que a luz amarela está acesa. Neste caso, você deve diminuir a velocidade do veículo e passar. Olha, está amarela. O que eu normalmente vejo o pessoal fazer é acelerar, que é para dar tempo dele passar antes de ficar vermelho, né? Só que essa conduta de acelerar para passar antes de ficar vermelho, isso não é bom, isso não é seguro e ainda corre o risco, na hora que o cara está passando, ele mudar para o vermelho, ele tomar uma multa. Então, diminuir a velocidade, tudo bem, mas ele diminuir a velocidade e passar, se ele diminuir a velocidade, quando ele passar, já vai estar no vermelho. Então, não faz sentido isso aqui, está errado essa letra A. Diminuir a velocidade, ok, e parar o veículo? Aqui sim, aqui nós estamos ficando alinhados, né? Vamos deixar isso aqui em observação, provavelmente vai ser essa a resposta. Observar o tráfego. Tráfego, tem gente que confunde tráfego com traficou. Traficou é diferente de tráfego, não tem nada a ver. E não é tráfico de drogas também não, tá? Alguém pode traficar uma muamba, quando eu falo muamba, trazendo mercadoria sem nota fiscal para dentro do Brasil. Se eu não me engano, o nome correto seria descaminho. Mas não é o caso, a gente não está fazendo prova aqui para agente fiscal da Receita Federal, nem estadual. Nesse caso, federal, que está vindo fora do país. Mas, enfim, traficar é diferente de trafegar. Trafegar tem uma relação próxima com transitar. Então, quando você vê tráfego, pode entender como trânsito, que no final vai dar um entendimento que você está querendo. Então, observar o trânsito de veículos e passar. O problema todo aqui é o passar. Você não deve passar no sinal amarelo. Professor, é infração de trânsito passar no sinal amarelo? Não, não é. Se você passar no amarelo, não toma multa. Já falamos disso lá nas aulas de sinalização, né? Então, já sabem que não. A infração é só avançar no vermelho mesmo. Contudo, a direção defensiva recomenda que, ao observar que o sinal ficou amarelo, que você diminua a velocidade e pare. É claro que vai haver circunstâncias que não vai ter como você parar. Por exemplo, já está muito em cima, e aí você viu que ele ficou amarelo. A mudança do verde para o amarelo não pode te impor uma parada repentina. Não. É para isso que existe o amarelo, inclusive, né? Para você ter tempo para analisar. Se mudou do verde para o amarelo, você está muito perto ali da faixa de pedestres ou dentro da área de cruzamento, você mete o pé no freio, alguém bate na sua traseira. Se você não freia tão forte, você para em cima da faixa de pedestre. Aí não dá, tá vendo? Então mudou do verde para o amarelo, no momento que você está passando, problema nenhum, pode ir embora. Agora, se você está ali 20, 30 metros antes, viu que está no amarelo, já vai diminuindo a velocidade, que é para parar. Essa é a recomendação. Aqui fala aumentar a velocidade e passar. Essa aqui é que todo mundo faz, né? Mas está errada. Isso pela direção defensiva não é recomendável. O correto mesmo é diminuir a velocidade e parar o veículo. Eu vou de B aqui. Está aí confirmada a letra B, a resposta da questão número 5. Questão número 6. Ao contato dos pneus com o solo, dá-se o nome de... Esse contato do pneu com o chão tem um nome. Como é que é o nome disso, hein? Vou ajudar vocês aqui. Aderência. A derrapagem é quando ele perde a aderência, aí ele chia, né? A aquaplanagem, ele perde a aderência totalmente. Aqui ele perde 100%. Perde 100% da aderência. A hidroplanagem é a mesma coisa que a aquaplanagem, né, gente? Hidro ou aquaplanagem vale. A derrapagem ele não perde 100%, não, mas perde lá uns 80%, 90%. Então ele arrasta os pneus. Agora, a aderência é quando ele tem um bom contato com o solo, com o pavimento, e manter o carro firme ali. Então, esses pneus aqui tem que estar em bom estado de conservação para você ter uma boa aderência. Resposta A, confirmada aí na questão número 6. Questão número 7. O acidente que envolve apenas um veículo, eu lembro quando eu estava explicando lá na aula, eu falei, quando começa uma questão falando assim, envolve apenas um veículo,
Eu já nem leio o resto, não. Eu falei assim, gente, mas é brincando, tem que ler a alternativa toda, a questão toda, porque o Detran costuma enfiar umas pegadinhas, tá? Mas fica muito na cara. Quando chega falando assim, acidente envolvendo apenas um veículo, é aquela colisão misteriosa. Lembra? Misteriosa. Lembra dela? Mas vamos ver aqui. O acidente que envolve apenas um veículo e que não se conhecem suas possíveis causas, chama-se, olha só, não conhece as causas. Se não conhece a causa é porque é mistério, né? Misterioso. Cadê colisão misteriosa? Está aqui, ó, letra C. Antes da gente confirmar aqui a resposta, deixa eu aproveitar que está aparecendo aqui na tela, capotamento e tombamento. Tombamento. Eu quero aproveitar porque eu não me recordo de ter falado sobre isso durante as aulas aqui de direção defensiva. O capotamento é quando no acidente, em algum momento, o veículo coloca o teto no chão. Imagine um veículo rolando. No momento que ele coloca o teto no chão, já é considerado um capotamento. Ainda que na hora que ele parar de rolar, ele pare com as rodas no chão e o teto para cima. Não tem problema. Ainda que ele pare com o teto para cima. Se em algum momento ele colocou o teto no chão, é considerado capotamento. Já o tombamento é quando ele não coloca o teto no chão, ficou ali de ladinho, certo? Só lateralizou. Mas veja bem, não é a posição final do veículo que vai determinar se ele tombou ou capotou, não. É o fato de ele colocar o teto no chão, tá? Estou reforçando isso. Rolou ali, parou com as rodas para baixo. Vamos supor que ele rolou e parou de lado. Ele tombou? Não, ele capotou, porque ele passou o teto no chão. Ah, mas quando eu cheguei estava de lado. Isso é tombamento. Não. Tombamento é quando ele só vira de lado. Se ele passou o teto no chão e depois parou de lado, é considerado capotamento. Então, guardaram isso, né? O capotamento é quando no acidente, no sinistro, em algum momento o veículo tocou com o teto no chão. O tombamento é quando ele só vira de lado mesmo. O abalroamento é aquele esbarrão lateral, né? Aquela raspadinha que dá. E o atropelamento é do veículo em relação ao pedestre. Professor, se um veículo colidir com um ciclista, é atropelamento? Não, aí é colisão. Atropelamento é com pessoas ou animais. Atropelou um animal, atropelou uma pessoa. Agora, se esse animal ou essa pessoa está num veículo, vamos supor que esse animal está numa carroça ou numa charrete, aí é colisão. Vamos supor que essa pessoa está numa bicicleta, num carro de mão, é colisão. Então, é só quando ele tiver ali o animal ou a pessoa simplesmente, mais nada, aí sim é considerado atropelamento, tá? Bora ver aqui? Está aí a alternativa C, confirmada a resposta da questão número 7. Questão número 8. Quando os pneus perdem o contato com o piso, cara, perdeu o contato, ele perdeu a aderência. Aderência. Não é isso mesmo? Contato do pneu com o chão não chama aderência? Sim, nós já aprendemos isso, né? Em razão de uma fina camada d'água formada na pista, dizemos que está acontecendo o quê? Lembram? Espelho d'água, fina camada, o pneu perdeu o contato com o chão. No caso desse fenômeno aqui, que o nome é aquaplanagem, a resposta vai ser letra C, essa perda de aderência é 100%, tá? 100%. Eu quero que vocês guardem isso, porque na prova eles costumam dizer, na aquaplanagem o veículo perde 90% da... Não, é 100%. Ele não toca mais no chão. Ele desliza sobre a fina camada d'água. A aderência dele, nesse caso, vai ser 0. Tá? Eu até coloquei aqui 100%, porque a perda de aderência foi 100%. Mas na aquaplanagem, a aderência é 0%. Guardem isso, tá? É uma condição adversa de tempo. Não é o que a questão está pedindo. Tudo bem que a chuva, não necessariamente a chuva, eu falei que chove e forma a camada d'água, às vezes não. Às vezes uma mina d'água, costuma a gente passar por determinados trechos de rodovia, tem uma água brotando do lado de cima e ela passaria deslizando sobre o asfalto. Isso é muito comum, de vez em quando eu vejo isso, principalmente em regiões montanhosas, né? Mas tudo bem, a chuva aqui pode causar isso, sim, a gente pode. Mas não é isso que a questão está pedindo, tá? Não é isso.
Aqui está falando, ó, perdeu a aderência por conta da camada d'água. Como é que chama isso? Como é que chama? Está aqui, ó, dizendo que está ocorrendo o quê? Uma aquaplanagem. Poderia ser também hidroplanagem. Hidroplanagem. Detran pode chamar de um jeito ou de outro. Qualquer um dos dois está certo. Derrapagem não, condição de tempo não. Subesterçamento. O subesterçamento é quando acontece aquela transferência de massa onde o motorista acelera o peso vai para, eu coloquei vai, né? Vai para o eixo traseiro. Fiquei em dúvida agora, hein, gente? Traseiro é com S ou é com R? Pesquisa aí e me fala. Traseiro. O peso foi para o eixo traseiro, então aconteceu o subesterçamento. Mas não é isso que a questão está pedindo, então não vamos aprofundar, né? Está aí, confirmada a letra C, a resposta da questão número 8. Não constitui fundamento da prevenção de acidentes. Quais são os fundamentos da prevenção de acidentes? Quem guardou o macetinho lembrou. Chá para 2. Ainda que você não lembre o que significa cada letra dessa, dá para a gente chegar à resposta. Quer ver? Ó? A questão está querendo saber qual dessas alternativas aqui embaixo não é um fundamento da prevenção de acidentes. Vamos supor que você não lembra o que significa o C, o H, o A, o P e o D. Mas você já sabe que esses fundamentos começam com essas letras. Aí você vem nas alternativas e acha um interação. Tem algum fundamento que começa com I? Não tem. Então pronto, nós já achamos qual que não é. Ó. Aqui, ó. O Detran está querendo saber qual que não é fundamento. Eu já sei que é o interação. Interação não é fundamento da prevenção de acidentes. O C é de conhecimento. Ó, a própria questão já até me falou o que é o C. O A é de atenção. Aqui, ó. Atenção. O D é de decisão. Ó. Decisão. Sobraram 2, o H e o P. Quem lembra, hein? O H é de habilidade e o P é de previsão. Não constitui fundamento de prevenção de acidentes. Interação, bora ver? Está aí confirmada. Interação não é um dos fundamentos de prevenção de acidentes. Questão número 10. Quando um veículo desgarrar a parte dianteira, cara, se ele desgarrou a dianteira, é porque o peso foi para trás. Então vamos escrever isso aqui, ó. Peso foi para trás. Saindo da curva. Será que é isso mesmo? Ele sai da curva, ele é jogado para fora. Está acontecendo um comportamento o quê? Sobreesterçamento ou subesterçamento? Porque hidroplanagem não tem nada a ver com a questão. Nem águaplanagem, que nem existe, né? É aquaplanagem, nada a ver. Vai ser A ou D? Será qual das duas, hein? Agora a gente vai ter que analisar. Se o peso foi para trás, é subesterçamento. Subir. Eu mostrei isso na questão anterior aqui, né? Quando o peso vai para frente, é sobreesterçamento. E a gente consegue chegar a essa conclusão, gente, porque veja bem, para o veículo desgarrar a dianteira, significa que o peso foi para trás. O peso foi para trás. Aí ele desgarra a dianteira. Quando o peso vai para trás, é sub. Quando o peso vai para frente, é sobre. Bora ver? Está aí confirmada a letra D de dado. Professor, difícil guardar esse negócio de sub e sobre. Primeira coisa que você precisa entender é a dinâmica da situação. O peso foi para frente ou foi para trás? Se o veículo desgarrou a frente, é porque a frente ficou mais leve. Lembra? Ele desgarra onde ele perde peso. Perde peso na frente, aí ele desgarra. Então aqui está falando que ele desgarrou a frente. Se a frente ficou mais leve, é porque o peso foi para a traseira. A gente tem que entender isso. Esse cara estava freando ou acelerando? Vou ver se você consegue entender. Responde aí para mim. Imagina você na garupa da moto. Quando que você vai para trás? Quando o camarada acelera ou quando ele freia? Quando ele acelera, não é? Tá vendo? As coisas já começam a encaixar. Ó. Acelerou, o peso foi para trás. O que aconteceu com a roda da frente? Ficou muito leve. Se a roda da frente fica leve, ele tende a perder ou sair de dianteira.
tá vendo? Ele sai de frente. Saiu à frente. Frente começa com F, joga para fora. Qual que vai ser a força? Se perguntar qual é o nome da força, é alguma coisa que tem fuga no final, ó. E as ideias vão se amarrando. É a parte chata da matéria, mas não é tão difícil assim não. Com um pouquinho de esforço, você consegue entender. Revise isso aí, que vai dar certo. Vamos parar por aqui. Na próxima aula a gente volta comentando as próximas 20 questões para fechar essas 30 de direção defensiva.